pessoal, estamos ao vivo para mais uma live maravilhosa. Hoje um tema super especial, 5 erros clássicos da iluminação. E para a gente contemplar esse tema, nada menos do que a Ju Pasqualini conosco hoje, com a Nath, para a gente aprofundar no assunto de iluminação. E a Ju estará conosco, ela é Lighting Designer e vai contar toda a experiência dela. Oi, Natália! Tudo bem? Tudo jóia, e você? Ótimo, o áudio aqui para mim tá ótimo. Aí, tá tudo bom? Para mim também, tá tudo certinho. Maravilha. Hoje, que prazer, agora aqui a gente juntas, né, numa live. Enorme, Você em muito bom. Portugal. Sim, mas nossa, é muito bom a gente conversar assim, trocar ideias, trocar experiências. E quando o pessoal também interage, é muito bacana. Acho que vai ser um momento bem rico. Não, maravilha. Já fica aí meu agradecimento por tudo, né, que a gente vem conversando, trocando ideia, figurinhas e pela sua disponibilidade. E eu tenho certeza que vai ser uma live de muito conhecimento, gente. Já separa, eu falo, Ju, em cada live, separa o caderno para ir anotando, porque é uma live de profissionais, então é para vocês aprenderem. Inclusive, vale até ressaltar, né, que você dá aulas, né, no YouTube, são todas as terças, né? Sobre Isso, iluminação. E eu também, como a exatamente. gente está no marketing digital, né, Ju? Eu também leciono, sou professora universitária, mas eu leciono no YouTube também às quintas. Ai, que Às legal. 10. Só que minha ênfase projetual é detalhamento de projeto, né? Sim. Eu tenho um foco maior também em arquitetônico, mas com mais ênfase ainda em design de interiores. E, vez ou outra, a iluminação sempre é uma dúvida de Uhum. arquitetos que me acompanham também. E aí, por isso que eu achei assim, sensacional a gente fazer essa troca para, como se diz, de fato, ter um compartilhamento de conteúdo, né? Ô Ju, e como profissional hoje, como que você avalia, assim, qual que é a maior dificuldade dos arquitetos, designers e também dos lighting designers, né, que você mesmo mencionou comigo que não precisa ter nenhuma profissão regulamentada para exercer esse tipo de atividade? Sim. Qual que é a maior dificuldade que você vê em nós, né, como profissionais, dos Sim. arquitetos hoje, assim, na parte de iluminação? A maior dificuldade que eu vejo é que a faculdade ela não trata a iluminação profundamente, né? Mesmo arquitetura, interiores ou engenharia, todos esses tipos, a menos que você faça um curso específico de iluminação, que vai ser uma pós-graduação, ou um curso de iluminação, ou um mestrado, a faculdade ela não trata profundamente. O que é completamente normal e compreensível, porque são muitos assuntos, né? Então não dá para se aprofundar em todos. Então, quando a gente sai da faculdade, e foi isso que eu senti também, né? Apesar de eu estar no 4º ano ainda, quando comecei a trabalhar com iluminação, eu cheguei lá, já tinha tido aula de conforto, já tinha tido alguma experiência, e eu cheguei achando que eu ia conseguir fazer alguma coisa, que eu já tinha as informações, muito do que era necessário, vamos colocar dessa forma. E eu caí do cavalo, porque eu vi que não era nada daquilo. Então, eu acho que uma grande dificuldade é quando você está lá e você se vê sozinho com aquele projeto e fala, tá, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Isso. Aí falamos juntos, né? Porque a pergunta, que lado que eu vou, né? Quando a gente está na faculdade, é engraçado porque a gente pensa muito em piso e parede, mas a gente não pensa tanto no teto, né? De uma forma geral, assim, o teto é um pouco subestimado, assim, a gente não dá tanta atenção a isso. E é super, super importante, realmente. Então, é bem o que você falou, assim, vai muito além de clarear o ambiente, né? Tem toda essa questão aí adjacente de conforto do usuário e de levar mais saúde, mais bem-estar para as pessoas que ocupam aquele espaço. Mas outra dificuldade que também a gente tem bastante grande hoje é a necessidade de atualização, né? Porque a gente está num mercado que ele se movimenta muito rapidamente. Quando a gente fala, por exemplo, a gente tem hoje o LED, né? Que é o produto mais utilizado e até 2030 a previsão é que 80% das residências vão estar com LED já.
Então, tem ganhado muita velocidade, né, essa implementação. Mas ele é um equipamento eletrônico. Então, da mesma forma que a gente compra um celular hoje, daqui 6 meses, um ano, ele já está desatualizado, exatamente. O LED também. Ô, Ju, E Ô, Ju, por onde que eu vou começar, então, o projeto luminotécnico? bom, o projeto de iluminação não é por onde começa, não é por onde a maioria das pessoas começa. E aí já está um ponto bastante relevante. Já Porque, acionou aqui uma luzinha. porque o Eu tô que morrendo de medo, gente, da Ju falar assim, o erro clássico da iluminação. Eu ter cometido em todos os projetos. Vamos lá. Eu tô aqui para aprender também. Não vai acontecer nada. Mas quando a gente fala em projeto de iluminação, as etapas, né, tem uma ordem que as coisas precisam ser feitas para ter coerência. E só que a grande maioria das pessoas acaba começando pelo fim. Então, por onde a gente não começa a fazer o projeto de iluminação? Não começa especificando o produto. Aquela coisa de você abrir uma planta e sair desenhando, aqui eu vou colocar uma dicróica, aqui eu vou colocar um perfil, aqui eu vou colocar isso, aquilo, isso não funciona. Por quê? Primeiro, que a gente precisa entender que a iluminação é tridimensional. Então, eu desenhar a iluminação em planta não quer dizer absolutamente nada. Essa luz pode sair com um facho fechado da luminária, um facho aberto, pode ter um facho assimétrico. Então, eu tenho que pensar como eu quero que aquela luz se comporte naquele ambiente, né? O que eu quero levar para aquele ambiente em termos de efeitos de iluminação. Então, por onde a gente começa? É pelo conceito, em que a gente pensa primeiro o que eu quero iluminar daquele ambiente. E aqui eu abro um parênteses, porque fazer projeto de iluminação é também trabalhar com a sombra, com a penumbra. É também decidir o que eu não quero iluminar. Tanto porque o que eu quero iluminar, ele vai ganhar muito mais destaque se houver um certo nível de contraste, mas também, às vezes, tem alguma área daquele local que tem algum probleminha, algum defeitinho, que eu não quero que seja realçado, então a gente direciona a atenção para outros lugares. A iluminação também tem esse poder. Então, o primeiro ponto é determinar o que eu quero. Penumbra, né? A penumbra. Tem uma coisa um pouco poética nisso, né? Eu acho muito legal pensar nesse ponto de vista. E tá aí mais um motivo pelo qual colocar um ponto de luz no centro do teto não é o ideal, não é o adequado. Você tá iluminando tudo de uma única forma. Você nem tem chance de fazer diferente, né? No uso, no dia a dia. Então começa... anos atrás, Ju, completando um pouco disso que você mencionou, do conceito da iluminação, eu estava numa loja na capital de Minas e há muito tempo. E aí a vendedora, ela mencionou comigo um termo, falou assim, vamos propor uma iluminação mais cênica. Aquilo nunca saiu da minha mente. Falei, uau, verdade, que entra aí com essa história da penumbra. Vamos colocar aqui, mesmo que fique mais sombreado numa área, mais sombreado em outra. E aí, a partir de então, eu comecei a observar muito, eu exemplifico muito isso com os meus alunos, a questão de quarto de hotel. Quarto de hotel é uma das áreas que eu mais vejo a luz sendo trabalhada e sempre de uma forma indireta, por vezes direta, mas sem ponto central. Sim. E eu falo com todo mundo. Eu me atrevo um pouquinho na área de iluminação, não na sua altura, né? Mas como eu lido com detalhamento de projeto, eu preciso de ensinar isso também. E aí eu falo, gente, observe a última experiência que vocês tiveram num quarto de hotel. Começa a lembrar aí, teve balizador, arandela, luz de tarefa, teve ponto central? E não tem, de fato não tem. Então vamos aos 5 erros, Ju? Vamos começar, gente. Agora é hora de já convidar novamente o amigo, pegar papel e caneta para vocês irem anotando. Mas vamos lá. Tá. Primeiro erro clássico aí de iluminação. Mas esses 3 primeiros que eu vou falar são erros que eu vejo numa abundância que é assustadora. Então, quando eu quero dar uma aula e eu quero falar, deixa eu ver se eu acho um erro aqui, igual hoje, né? Eu fui preparar as imagens aqui para nossa live, então eu jogo no Google tal erro, tal situação, mas vem todas as imagens com aquele erro. Então, isso é realmente um problema e por isso que é importante anotar e ter isso em mente. O primeiro erro que a gente vê com muita frequência
é ser utilizado aquele spot, aquela luminária de foco, em cima da pia do banheiro, que é feito, a gente vê isso. Isso é padrão de muita construtora, tem muito hotel que tem isso também. E aí é aquela luminária, que geralmente é uma lâmpada dicróica, uma lâmpada par, ou às vezes até uma luminária com LED integrado, e é colocado bem em cima da pia do banheiro. Qual é o problema disso, né? Essa luz na frente do espelho. Essa luz é uma luz de facho, não é uma luz difusa, é uma luz direta. Então, quando ela está ali exatamente sobre a nossa cabeça, ou mesmo entre a nossa cabeça e o espelho, ela gera sombras no nosso próprio rosto, né? Porque o nosso rosto ele tem formatos, então a minha testa vai mais para frente do que os meus olhos e assim por diante. Então eu gero uma sombra nos meus olhos, eu gero sombra debaixo do meu nariz, eu gero sombra aqui no meu pescoço, porque essa luz está vindo muito dura, vamos colocar dessa forma, de cima para baixo. Eu gero sombra em mim mesma. Então, tenta, por exemplo, se maquiar numa luz dessa. É impossível. Você precisa ficar se mexendo, né? Para tentar pegar a luz. Ou um homem se barbear, por exemplo. É muito difícil. Então, esse é um erro que é super cometido, que eu falo com muita frequência, mas que ainda é padrão. Eu tive um aluno que me falou, Ju, isso é padrão na construtora em que eu trabalho. E é lamentável realmente. Ô, Ju, Então, mas para a gente solucionar, por exemplo, esse erro, a gente pode trabalhar com a luz frontal. Porque, por exemplo, eu vou até dar a minha vivência. Eu gosto de iluminar a bancada, não iluminar ela com retroiluminação, não. Eu falo com anticróico mesmo, comum. Sim. E às vezes fazer essa varredura num porcelanato, por exemplo, que eu coloquei no vaso e no box. Uhum. E aí, se a gente colocar para circuitos individuais e vou iluminar, eu trago uma iluminação frontal. Aí a gente já reduz esse problema da sombra, né? A iluminação frontal é a iluminação ideal para esse tipo de aplicação. Então, o ideal mesmo é que ela seja uma iluminação totalmente em torno do espelho. Então, hoje em dia tem sido bastante usado aquela luz backlight, né? Que tem o espelho, a luz fica por trás e a luz sai por trás do espelho. Ou, às vezes, tem um espelho que ele tem aquela faixa de vidro jateado que a luz sai através do espelho. Então, fica aquela faixinha iluminada, né? Então, também é possível utilizar arandelas, uma arandela de cada lado do espelho. Então, são soluções que a gente tem para ter essa iluminação frontal. Por que é importante? Primeiro porque eu tenho uma luz homogênea em todo o meu rosto. E a gente vê, às vezes... Evitar sombras, né? Evitar sombra. Então, se eu vou me maquiar, eu estou enxergando o que está acontecendo aqui. Se um homem vai se barbear, ele corre muito menos risco de se machucar, porque ele está enxergando o que está acontecendo ali no rosto. E é legal que seja realmente em todo o entorno do espelho, não seja somente ou em cima ou embaixo, ou somente nas laterais. Porque, por exemplo, somente nas laterais você não tem a parte de baixo aqui do pescoço iluminada, né? Claro que vem, mas não vem tanto. Então, usar o espelho em todo o seu perímetro é a melhor solução, né? Ter essa iluminação frontal. Mas, novamente, se não for possível, você pode ter as arandelas, uma arandela de cada lado, né? Tem até luminárias pendentes. Tem uma luminária pendente que é muito legal, que você instala ela no teto, né? Claro, mas em frente ao espelho, e ela forma como se fosse uma moldura, assim, é um quadrado, como se fosse um porta-retrato, então você se vê como se fosse numa moldura, e ela traz a luz frontal. Fica muito bonito. Agora, você me fala, Ju, não tem possibilidade alguma de ter luz frontal. O que eu faço? A alternativa nesse caso é ter uma luz difusa no teto, ou mesmo uma luz indireta. Então eu posso ter um rasgo no forro de gesso, ele precisa ser exatamente em cima da bancada, né? Porque não adianta nada eu ter luz atrás de mim, vai estar iluminando atrás da minha cabeça. Eu preciso ter luz que vem aqui. Então, ou um rasgo no forro de gesso com uma luz indireta, ou às vezes um perfil, uma luminária linear. Eu preciso ter uma luz difusa. Essa luz de uma dicróica, essa luz de uma lâmpada par, realmente ela é muito dura e ela vai ser ruim, né, para esse tipo de aplicação. Mesmo, né? Que é bem isso. E ela é direta, então ela concentra um fluxo luminoso alto, né, entre aspas, num facho muito pequeno, diferente de numa luminária difusa que ela joga a luz de uma forma, né, mais aberta. Então ela ilumina de uma forma muito mais suave do que uma lâmpada do que um spot.
Uhum. Ô, Ju, a Sandy perguntou, uma sanca iluminada poderia ser usada nesse caso? Caso o cliente não queira a luz no espelho? Sim, pode ser usado. Então, eu dei a sugestão de É uma ideia de de um rasgo, né? rasgo, sim, mas também pode ser uma sanca invertida, né? Aquela sanca que chega perto ali da parede, o gesso chega perto da parede e para antes. Também é uma solução, porque essa luz está vindo de frente, né? De cima, Sim. mas ali de frente. Hoje eu até visitei uma obra minha e eu gosto de fazer uma sanca aberta no limite ali do box, alinhado com o box. Eu Uhum. faço uma sanca aberta para ter um aconchego no momento do banho. Então, por exemplo, apago todas as luzes, deixo a sanca aberta ali dentro do box e aí traz uma área de relaxamento, né? Uma zona mais calminha ali pro banho, para Que gostoso. trazer. Eu também gosto, às vezes, de brincar aí com iluminação dentro de ambientes, assim, banheiro. Se quarto já era um único ponto, imagina um banheiro, né? Era só de Nossa. croica e um ponto, e olha lá se tinha de croica, né? E olhe lá. Uma coisa que tem sido feito bastante hoje, que eu acho, particularmente, eu acho que fica muito bonito, é quando se ilumina o nicho de shampoo. Então tem aquele Ah, eu nicho, também né, gosto. integrado na parede, acho que fica muito bonito. Também dá uma luz bem suave, realmente, para aquele dia de um banho mais Sim, relaxante, né? E deixa o banheiro bem bonito também. sim. Hoje, até aproveitando o gancho aí do nicho, muita gente tem feito isso. Uma arquiteta, algum tempo atrás, falou: eu parei de pôr porque tá soltando a cola. Meus clientes estão reclamando. E aí eu vejo muito que você bate na tecla de LED, tem que ter perfil. O Sim. único jeito dessa cola não soltar é se você armazenar o seu LED, né? Exato. O que a gente precisa colocar, ter em mente, é que o perfil, ele é a luminária da fita LED. Então, você não compra uma lâmpada LED bulbo e instala ali no soquete pendurado no fio na sua casa. Você põe uma luminária, qualquer que seja. Claro. Então, você precisa do perfil. Primeiro porque ele ajuda a fazer a dissipação de calor da fita LED, porque ele é um material muito fininho e se você deixar seu celular no sol, ele vai avisar que tá quente e vai desligar sozinho. Equipamento eletrônico não gosta de calor, assim como o LED também não gosta, ele é um equipamento eletrônico. Então, a gente usando esse perfil de alumínio, ele ajuda a tirar esse calor da fita LED, preserva a vida útil da fita, faz com que a qualidade da luz se mantenha por muito mais tempo, tem todas essas características. Fora a questão da instalação, que ela é uma instalação que é muito mais longeva. Você cola a fita no perfil, adiciona, geralmente a gente coloca com uma adição de cola PU para aquilo ficar mais reforçado Mas ainda. isso. Tem um E aí difusor que vai você deixar aquilo fixa o bonito. perfil no mármore, né? Ou no granito. Isso. Então fica uma instalação que não dá problema. Sim. A Elaine está perguntando, melhor é quente ou neutra? Eu já até sei a resposta da Ju, mas deixa ela falar. Eu vou falar disso mais pra O frente, pode frio nem ser? chegou aqui, já tá bom. Já foi bom. Eu vou falar disso mais pra frente, pode ser? Eu vou Pode entrar nesse ser. tema da temperatura de cor. O segundo erro que eu também vejo com muita frequência, se você colocar no Google iluminação de quarto, você vai ver, sei lá, de 10 imagens, 8 vão ter isso, que é colocar aquele spot em cima do travesseiro nos quartos. Na verdade, aquele spot lâmpada de croica, lâmpada par, Em cima. sabe? Em Em cima cima. da cama. Isso. Em muitos casos, alguns casos, isso é colocado bem pertinho da parede, o que não é tão ruim, porque quando você está deitado olhando para cima, você não está Mas exatamente para cima, né? Mas tem gente que ainda coloca isso afastado, bem em cima do travesseiro, o que definitivamente origem de ofuscamento. Então, quando a gente fala em local de longa permanência, seja uma cadeira, seja a cama, seja a banheira, todo lugar que você fica ali um tempo, não é legal ter esse tipo de luz. Primeiro porque é a mesma coisa do banheiro, é uma luz dura. Então se aquela luz está na sua cabeça, você começa a produzir sombra sobre você mesmo, fica uma coisa desconfortável. Isso que hoje a gente fala de LED, né? Antes com a lâmpada convencional ainda tinha a questão do calor, que também era bem ruim. Então, assim, hoje com o LED isso já não acontece. Mas tem toda essa questão de ser uma luz desconfortável. E quando a gente fala, eu ainda ressalto isso em cima da cama, porque é um local
em que a gente está para descansar, onde eu já quero reduzir o meu ritmo, onde eu quero reduzir ali o meu... quero que o meu metabolismo já seja um pouquinho mais devagar, né? Eu quero já ir acalmando o meu corpo e eu tenho um estímulo muito grande ali. Então, eu tenho um estímulo, eu tenho uma fonte de ofuscamento e eu tenho uma luz desconfortável. Então, se a gente for pensar em luz de leitura, o que é ideal a gente utilizar? Uma luminária de cabeceira. Pode ser uma arandela, pode ser uma luminária pendente. Hoje tá super na moda, tem né? um Tem monte de mais opção. lindo. Exatamente. Então, pode ser uma arandela, pode ser uma luminária pendente. O que é legal nesse caso? Que seja uma fonte de luz que, se for para a leitura, né, se for exatamente esse o objetivo, que ela emita luz para o livro. Então, tem aquelas arandelas articuláveis, sabe? Que você consegue direcionar para onde você quer, se for esse o caso. Porque você deixa a iluminação somente onde é necessário, não fica aquela luz na sua cabeça. Que é aquela luz cansativo, estimulante. Fora que se a gente estiver falando de um quarto de casal, a pessoa ao meu lado, se quiser dormir, não consegue dormir se eu tiver uma luz acesa. Exatamente. E falando dessa dica sua da arandela ao lado da cabeceira, como eu ensino detalhamento de projeto, eu falo com os alunos, todas as vezes vocês forem especificar arandelas, você ou coloca o tamanho da arandela, e aí pode ser uma caixinha de fato instalada na alvenaria chumbada, ou então você vai especificar para deixar a mangueira de PVC com a parte elétrica, por conta do tamanho da luminária. Eu já tive isso em obra, de instalar uma caixinha, e a luminária na época era delicada, a arandela. A caixinha ficou maior do que a arandela. Então, esse é um errinho de detalhamento, tá, gente? Sim, que faz parte da parte de elétrica e iluminação. Então, eu precisa gosto de prestar super atenção. Em arandela, sempre deixar a mangueira. Deixa a mangueira, o ponto com a mangueira. Que aí você define depois. Sim. Se for uma MDF na cabeceira, tem como fazer a transição tranquilamente, né? Ótima dica, legal. As arandelas, quando a gente faz o projeto de iluminação, a gente tem que ter a especificação já completa do produto. Então, eu já preciso estar com o projeto indicando onde que eu vou ter a altura de instalação de arandelas, por exemplo, né? Detalhamentos, outros tipos de detalhamentos que também eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu preciso ter a especificação completa do produto. E um dos documentos que acompanha o projeto executivo de iluminação é o caderno técnico de luminárias, caderno de especificação. Então, eu vou ter ali uma folha de cada produto com foto do produto, dimensões. Assim, qualquer pessoa que for mexer com isso depois, que for executar, que for comprar, o que quer que seja, vai ter todas as informações daquilo que vai estar na obra. Tem que ter potência, fluxo luminoso, tamanho, a cor, né? Se é duplo, se é simples, enfim, todas as especificações. Até porque você tá... do quantitativo também. Eu falo muito sobre isso, para o detalhamento ser assim, impecável. Tem que fazer quantitativo de tudo, tem que, enfim, munir o seu cliente de todas as informações. Se ele não tiver com essas informações em mãos, ele vai te ligar. Ele vai te perguntar, e aí no momento que o projeto já está lá nos finalmente, você tem que parar tudo e dar uma atenção ali. Sim. Isso quando de otimização de projeto. Sim, isso quando ele não acaba comprando um item similar, só que de similar não tem nada, porque nem sempre o cliente tem esse conhecimento técnico, né, para entender. Então, às vezes ele acaba parecido na foto, é similar e não necessariamente. E fita de LED, hein? Fita de LED, tanto que tem. Fita LED, tá, gente? O termo, eu já peguei essa dica aqui da Jo, é fita LED, não é fita de LED. Tá? Gente, aperta esse like aí que a gente tá entrando na terceira dica, Jo. Tem mais informações? Terceira dica, isso mesmo. Terceira dica. O terceiro erro que a gente também vê com muita frequência. É porque a gente tá dando tanta dica aqui junto com os erros que já tá indo tudo junto. Mas o terceiro erro que a gente também vê com muita frequência é outro erro que você coloca lá no Google, iluminação, sala de estar, e vem um monte também. É quando a gente usa esse mesmo tipo de iluminação, coloca e dá uma olhada no que vem bastante mesmo. Então é quando a gente coloca, tá fazendo iluminação de uma... Isso acontece muito em sala de estar, mas pode acontecer em qualquer tipo de ambiente.
coloca esse mesmo tipo de luminária, a luminária de foco. E aqui eu só quero abrir um parênteses, tá? Eu tô falando luminária de foco de dicróica, de par, luminária com LED integrado. Eu não estou demonizando esse tipo de produto, muito pelo contrário. É um produto incrível, que faz total sentido, o efeito é muito legal e em muitos locais é adequado, é o ideal. Mas é um tipo de iluminação que precisa ser utilizado com muito cuidado, pra gente, com muita cautela, para a gente não ter problemas, tanto no usuário quanto em efeito, como que eu vou falar agora. Então, esse tipo de... O que muita gente usa? Em cima da mesa de centro eu coloco uma lâmpada par, uma duplinha de lâmpada par. Em cima da mesa de canto também. Só que se o material dessa mesa for um material reflexivo, ela vai gerar todo esse reflexo no teto. Então, se eu tiver uma mesa de espelho, por exemplo, uma mesa de vidro, vira um grande rebatedor. E aí, se eu tiver N coisas em cima da mesa, isso vai gerar um carimbão no teto de luz e sombra de tudo aquilo que está em cima da mesa. Então, aí você fez um baita de um projeto legal, você pensou no forro para ficar um forro organizado, bonito. Você fez isso, você acabou de manchar todo o teto e todo momento que aquela luz estiver acesa, aquele teto vai estar manchado. Então, ele denigre, né, a imagem do projeto, assim, não fica legal, realmente. Por isso que é muito importante... A iluminação corrige qualquer projeto arquitetônico, vou dizer assim, ruim ou mediano, se ela for bem pensada. Ao mesmo se ela for bem pensada. Se for o contrário, ela também derruba, ela também prejudica. Então, é até uma frase do Niemeyer, né? O Niemeyer disse, uma boa iluminação levanta um projeto medíocre e uma iluminação ruim acaba com o melhor projeto. E é total, verdade, totalmente, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção, por isso que é importante que o projeto de iluminação, ele seja feito de forma paralela com o projeto de interiores. Porque eu preciso saber quais revestimentos, exatamente, quais revestimentos estão sendo utilizados naquele projeto. Senão, de repente, eu coloco uma fonte de luz ali na mesa de centro, essa mesa de espelho, essa mesa de vidro, acabou com o meu projeto. Da mesma forma, né? Eu quero fazer uma coisa no forro diferenciada. Então, você vai, em paralelo, acertando isso, né? Para que os dois projetos fiquem muito legais. Então, o quarto erro, eu queria entrar um pouquinho nesse universo do detalhamento, né? Que a gente falou agora há pouco. Não do ponto de vista somente de desenho, que é claro, é importante ter um desenho muito bem feito, um desenho, né, claro, que todas as pessoas entendam, mas também aquilo que eu estava falando anteriormente, de você estudar e entender as implicações de cada coisa. Por exemplo, quando a gente fala em sanca, eu já vi muitos casos de sancas que são muito pequenininhas, tem um espacinho muito pequeno para a saída de luz. O que acontece nesse caso? A luz fica toda presa ali dentro. Ela fica totalmente... Eu não tenho uma saída de luz suficiente para ir para aquele ambiente. O ambiente acaba ficando escuro, o efeito não fica bonito, e aí foi investido dinheiro à toa. Então, esse é um exemplo que acontece com bastante frequência. Então, é aquilo que eu falei há pouco sobre intenção. Se a minha intenção for, de fato, só criar um efeitinho, uma gracinha ali por qualquer motivo, ok, é uma coisa. Mas se eu quiser iluminar o ambiente, eu preciso que as dimensões daquilo que eu estou projetando sejam adequadas para isso. Sim. Outro exemplo. Alguma altura que você aconselha para desenvolvimento de sanca? Olha, normalmente, tá? 20 centímetros. 20 centímetros é um tamanho legal. Eu vejo profissionais com muito experientes que trabalham com 25, 30 centímetros. Então, assim... Sanca aberta? Sanca aberta. Claro que nem todo projeto vai absorver, comportar essa palavra, comportar uma sanca desse tamanho. Então, a gente precisa fazer adequações e reduções. Mas falar numa sanca menor do que 20 centímetros, eu diria assim, que o limite mínimo são 15 centímetros de área livre de saída de luz. O limite mínimo a gente tem. Só para eu entender, não é a altura dela, né? Seria onde a luz sai, né? Não, eu tô falando da altura dela. Horizontal.
Não, eu tô falando da altura dela Ah, mesmo. da altura. Entre isso, essa saída de luz ali, eu preciso ter no mínimo 15 centímetros de saída de luz. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma sanca invertida, eu posso trabalhar do limite ali do forro até a parede com mais ou menos 20 centímetros. Mas Também. se eu estiver falando de um cortineiro, você vai trabalhar com 25, pelo menos. Porque eu ainda tenho a cortina ali. Sempre pensando que alguém vai precisar em algum momento fazer manutenção naquilo, né? Vai precisar colocar a mão ali, conseguir manusear aquilo com facilidade sem ver, né? Então, porque ela vai estar com a mão assim para cima. Então, eu preciso facilitar também a vida dessa pessoa, além de pensar ali no projeto. Então, para eu ter uma saída de luz, eu preciso ter um espaço adequado para isso. Outro exemplo, espelho de banheiro, quando coloca a iluminação por trás do espelho. Então, o que a gente precisa ali, que esse espelho ele seja solto da parede, ali uns 10 centímetros. Não é legal ter o espelho muito preso à parede. Porque da Nossa, mesma forma, a luz não vai sair, a luz vai ficar ali, só um arozinho em torno do espelho. Ela não vai ter saída para frontal, né? Outra coisa, onde que o driver vai ficar instalado? Quando a gente fala fita LED, perfil, a gente está falando em baixa tensão. né? Onde que vai armazenar o driver? Vai ficar numa marcenaria? Vai ficar em cima do forro? Algumas luminárias que têm instalação mais complexa, como por exemplo luminárias de instalação em jardins, embutidos de piso em jardins, que tem toda uma forma correta de instalar. E aí você está instalando uma luminária numa área em que tem água em volta, a terra úmida, a água está todo o tempo tentando entrar na luminária, uma hora ela entra, nem que seja pelo fio. E aí você fechar, né, fazer uma emenda de cabo ali com fita isolante, só enterrar, por mais que esteja dentro de um conduíte, não vai funcionar. Então você precisa fazer a instalação, né, ter mais cuidado. E a menos que isso esteja detalhado, indicado no projeto, né, muito provavelmente o instalador, a menos que ele tenha experiência com esse tipo de produto, ele vai fazer da forma mais intuitiva. Então vamos para a quinta dica, daqui a pouco a Ju faz esse rápido apanhado aí de tudo que a gente discutiu aqui. Não é dica, Nath. 5 erros clássicos da iluminação. Mas tem dica junto. Passamos da 20ª. O quinto erro que eu queria pontuar aqui é a gente achar esse mito de que a gente tem obrigação, a gente tem necessidade de utilizar a temperatura de cor fria nas cozinhas e nos banheiros. Não há essa necessidade. De onde vem, né, essa questão toda? Porque existem estudos que comprovam, e é real isso, que a luz mais quente, ela é mais favorável para o relaxamento, ela é mais aconchegante, então ela faz a gente, né, ficar um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. E a luz mais fria é uma luz mais favorável para o foco, para a concentração, ela te mantém alerta. Por esse motivo... É só você pensar na sua experiência em farmácia, né? Cheguei numa farmácia. Você tá até, né? Fica ligado. Totalmente. Então, por este motivo, a temperatura de cor fria, as temperaturas mais frias, são utilizadas geralmente em ambientes de trabalho. Então, algumas lojas têm esse perfil, que são lojas, né, mais... Algumas lojas utilizam isso, vai depender ali um pouco do perfil, do tipo da loja. Mas quando a gente fala, por exemplo, num ambiente fabril, em que as pessoas têm que prestar muita atenção, aquilo ali pode ter acidentes, né? A todo momento tem essas questões de segurança envolvidas, usar uma temperatura de cor quente não faz sentido. A gente vai usar sempre uma temperatura de cor mais fria que favorece esse alerta. Mas num ambiente residencial, e aí vamos só fazer um outro paralelo antes. Quando a gente fala, por exemplo, de uma cozinha industrial, ou uma cozinha de um restaurante, né, que tem uma saída muito grande. Então, os chefes, as pessoas que estão ali, precisam ter altíssimo nível de atenção, eles precisam ter muita rapidez, e eles estão se locomovendo com coisas quentes e cortantes o tempo todo. Então, ali eu também tenho um ambiente... mais agressivo do ponto de vista que eu posso ter um problema. Mais alerta, né, do que com certeza local de degustação do alimento. Sim. Já pode trabalhar sombras, né? Já é outra coisa, não tem relação nenhuma, nem deveria ter. É muito legal, né, Ju? Um projeto gourmet de restaurantes, né? É muito legal. Trabalhar assim, nossa. E é cenografia pura, né?
Partindo desse ponto, quando a gente vai pensar numa cozinha residencial, eu não tenho essa demanda que eu tenho numa cozinha industrial. Primeiro que eu não passo lá cozinhando 8, 10, 12, 14 horas por dia. Segundo que eu não tenho toda essa velocidade, toda essa interação. Então, é claro que eu preciso ter a iluminação adequada, óbvio, eu preciso ter a quantidade de luz adequada, eu preciso ter uma luz homogênea, eu não posso ter sombras na bancada, né? Então, a minha área de bancada precisa ser muito bem iluminada, eu preciso enxergar as coisas ali, preciso conseguir lavar uma salada, cortar qualquer coisa que seja, confeitar um bolo com acuracidade visual. Agora, para isso, em um ambiente residencial, eu não preciso utilizar a temperatura de cor fria. Então, por que eu vejo isso como um erro, né? Na verdade, isso é um mito. E isso acaba se tornando um erro no momento em que as pessoas usam isso como uma regra, indiscriminadamente. E aí, por mais que a pessoa, o cliente, até prefira a temperatura de cor quente, a casa inteira está com temperatura de cor quente, vai e coloca uma luminária 5, 6 mil Kelvin na cozinha. Não há necessidade disso. Então, quando a gente fala num ambiente... quando a gente fala num ambiente... vai ficar muito mais agradável, né? Sem dúvida. Essa questão de temperatura de cor é muito subjetiva. Tem pessoas que preferem temperatura de cor fria, que não se adaptam à temperatura de cor quente, e tá tudo bem. Quando a gente tá falando... Né? Solicitam. E muitas vezes eu falo, olha, a temperatura de cor quente é mais favorável por conta disso, disso, disso. Mas se a pessoa tem aquela preferência clara... é a casa daquela pessoa, ela que vai viver lá. Eu não posso forçá-la, obrigá-la a usar outra temperatura de cor. Então eu oriento, eu indico, eu dou minhas sugestões, mas a gente tem que ter um limite ali como que eu posso dizer? De influência, né? A pessoa também é ela que vai usufruir daquele espaço. Então, num ambiente residencial, o que faz muito mais sentido é o conforto do usuário. É como a pessoa se sente naquele ambiente. Ela se sente... aquilo ali é confortável para ela se sente animada, se sente feliz. A grande maioria dos projetos que eu faço é cor quente a casa inteira, não tem porquê, não há necessidade. Então isso é para cozinha, isso é para banheiro, para lavanderia, não tem problema nenhum, gente, de verdade. A gente acha que na lavanderia também tem que ser frio, né? Exato, mas não tem essa necessidade. Porque à noite quase ninguém vai na lavanderia, né? Também tem isso. Mas sabe por que muita gente também prefere a luz branca? Porque tem a sensação de que a luz branca ilumina mais. Muitas pessoas já me disseram isso. E essa é realmente uma questão fisiológica. Por quê? O nosso olho, ele tem mais sensibilidade para a luz azul. E na composição da luz branca, a luz fria tem mais azul na composição do que a luz quente. Então, como eu tenho mais sensibilidade, eu tenho a impressão de que aquele ambiente está melhor iluminado. Mesmo que eu meça com um luxímetro e eu tenha exatamente o mesmo nível de iluminação em dois ambientes. A técnica ali, né? Às vezes mostra que não tem. Mas não dá. Mas é uma questão do cérebro, a gente reconhece bastante o azul, o roxo. Isso. Né? Até a gente o acaba lilás, rosado. Identifica mais fácil. Então, talvez uma alternativa também seja elevar um pouquinho o nível de iluminação, mesmo utilizando luz quente. Então, tem alternativas para a gente tratar e tentar negociar ali com o cliente de chegar num meio termo, numa coisa que fique interessante. Ô Ju, antes da gente finalizar, vamos passar o checklist aí rapidão dos 5 erros? Vamos. Ó, o primeiro erro, então, é usar aquele spot, né, aquela luz de foco sobre a pia do banheiro. Primeiro erro. A bancada do banheiro. Segundo erro é usar esse mesmo tipo de iluminação em locais de longa permanência, em especial sobre o travesseiro, ali sobre a cama, né? Muita gente usa exatamente sobre o travesseiro. Essa é uma área bastante ruim que causa bastante desconforto. Terceiro erro é usar esse mesmo tipo de iluminação, essa luz focada, direcionada para superfícies brilhantes, por exemplo, espelhos, por exemplo, os vidros, porque isso causa um reflexo indesejado que marca ali o forro ou marca alguma outra superfície que esteja no local. O quarto erro é usar,
não fazer detalhamento, não se atentar aos detalhamentos, né? E a forma como as coisas precisam ser executadas para que a gente tenha uma iluminação de qualidade e duradoura. Não adianta nada ela estar bonita no dia 1, no dia 30 a gente já ter problemas. Então, esse é um outro ponto. E o quinto erro é a gente entender que é uma necessidade, que é uma obrigação utilizar a luz fria na cozinha. Não é necessário, muito longe disso, pode usar a luz quente tranquilamente. O que precisa é ter a luz adequada, a quantidade de luz certa e luz homogênea. Show de bola. A gente não precisa de trabalhar um tipo de iluminação no banheiro, tampouco dois. Às vezes eu tenho 4 tipos de iluminação num único banheiro, né? Sim. Fala, Ju, adorei. Gente, vocês gostaram aí? Deixa aí seu comentário pra Ju, pra Nath. Quem ainda não me conhece, passa a me seguir, que tem muita dica de detalhamento. Quem não conhecia a Ju, passa a seguir a Ju, que ela tem muita dica de iluminação. E a gente vai crescer junto nessa profissão maravilhosa, né, Ju? Eu é que agradeço o convite, foi uma delícia. Imagina, pra você também. Galera. Beijo. Beijo.